文教の、文教の了解。はい。国際交流委員会主催の日本の心の講演会を行います。A partir de agora, realizaremos 11ª palestra sobre a essência do Japão, promovida pela Comissão de Relações Internacionais do Bunkyo. O tema deste vez, a essência do Japão visto do cerâmica. Convidamos o professor Hideko Honma como palestrante. Hoje, ele é vice-presidente da comissão, atuarei como mestre de cerimônia. Fukui Shinji-san, yoroshiku onegai-shimasu. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Fukui, sou membro da Comissão Internacional de Bunkyo e hoje apresentar a palestra do professora Hideko Honma Sensei. Palestra do hoje, tema da palestra hoje é Chawan, tem título misterioso, mas Honma Sensei vai explicar como é fundamental do Chawan. Então, vou apresentar um pouquinho Honma Sensei. Honma Sensei nasceu na cidade de Linz, em 1958, e formou arte plástica da Faculdade de Bela Arte de São Paulo e realizou pós-graduação em Universidade de São Paulo. E depois aprofundou seu estudo em Arita é aqui no Japão. Honma Sensei é uma ceramista reconhecido pela beleza e seu peça utilitário. Seu estilo ganhou destaque devido à harmonia inspirada na técnica tradicional do Aritayaki e na natureza do Brasil. Suas peças são valorizadas na alta gastronomia de São Paulo e outras cidades. Ela trabalha em parceria com vários restaurantes de renome, sendo reconhecido pela criatividade e beleza de sua criação. Ela tem realizado diversas exposições e projetos especiais com sucesso no Brasil e no Japão, contribuindo para o intercâmbio entre os dois países por meio de qualidade de seu trabalho. Honma Sensei ainda ministra curso de cerâmica em seu próprio ateliê, buscando difundir o mundo da cerâmica e a cultura japonesa. Na área social, ela tem envolvido em várias ações beneficentes, como o evento famoso Sukiyaki do Ben, jantar beneficente que conta com colaboração de respeitados chefes aqui no São Paulo, como Adriano Kanashiro, Alex Atora, Jun Sakamoto e outros. Então, Honma Sensei, yoroshiku onegai shimasu. Boa tarde a todos. Muito obrigada, é uma honra participar desse evento, onde o foco é o Japão, a cultura do Japão. Eu sou Nisei e teve um momento em que eu me distanciei um pouco da cultura japonesa, mas logo em seguida eu percebi não só a necessidade para eu poder continuar com a minha vida, com o meu trabalho, mas principalmente na educação dos meus filhos. Eu vi o quão importante é nós sabermos da nossa origem, da nossa história e podermos passar esse legado todo de cultura para os nossos filhos, para os nossos alunos também. Então, hoje, eu trago para vocês aqui o assunto que é cerâmica, e quando se fala em cerâmica, nós logo nos lembramos daquela peça que nós todos temos em casa ou em qualquer lugar, que era uma chawan. Quando eu digo nós temos em casa e em qualquer lugar, eu digo da chawan, aquela utilitária, aquela peça que lembra as nossas duas mãos postas
para poder acolher um alimento, uma água, para poder nos sustentar e para poder também doar algo para o nosso próximo. Aqui no Brasil, a cultura da cerâmica é bem nova, nesse sentido, como nós estamos vendo agora. Existe sim a cultura da cerâmica marajoara, daqueles que já nasceram e se fizeram aqui, e quando os desbravadores e os colonizadores chegaram aqui no Brasil, encontraram já esses povos, e já existia a cerâmica que é da ilha de Marajó. E de lá da ilha de Marajó, para os outros estados e para o Brasil todo, essa cerâmica foi sendo influenciada por outros povos, imigrantes principalmente, que vieram de vários outros países, como os japoneses, por exemplo. Mas a cultura da cerâmica brasileira, ela é muito jovem ainda. Parece que hoje existe uma busca quase que desesperada, obsessiva, para nós conhecermos mais a cerâmica e queremos produzir cerâmica, queremos utilizar a cerâmica no nosso dia a dia. Mas fala-se ainda muito pouco. As pessoas que entendem da cerâmica e os profissionais da cerâmica são muito poucos ainda. Este final de semana passado, nós estivemos em um evento que acontece uma vez por ano, que é o CONTAF, que é um evento onde se reúnem ceramistas do Brasil todo, de várias regiões do Brasil, para falar sobre cerâmica. E eu trouxe esse assunto aqui para vocês agora, porque, estando no CONTAF, falando sobre cerâmica brasileira, sobre técnica brasileira, eu percebi que 90% dos palestrantes, técnicos, professores, ceramistas que procuram conhecer e se aprofundar mais na cerâmica, eles falam sobre a cerâmica no Japão e sobre a cultura do Japão. E isso nos chama muita atenção. Eles têm admiração, eles têm como inspiração a cerâmica do Japão. E não é só a cerâmica, é toda uma cultura que envolve a cerâmica. E há sim a discussão de que se essa cerâmica é arte ou se deixa de ser arte, é artesanato, é um objeto de arte para ser cultuado? Existe ainda essa discussão, mas é um assunto para um seminário inteiro. E nós vamos nos ater hoje a respeito da Chawan, e vocês vão ver que durante esse percurso da nossa conversa, essa Chawan pode ser essa utilitária que nós fazemos, que nós utilizamos no nosso dia a dia, mas pode ser também aquela Chawan que envolve o nosso coração, né? Porque eu descobri, fazendo o curso de cerâmica no Japão, eu descobri que quando nós fazemos uma chawan, nós colocamos a nossa personalidade verdadeira nesse fazer. E eu vou contar um pouquinho dessa história, de como eu descobri isso. Eu queria muito fazer trabalhos durante a minha infância e durante a minha época de ginásio, colegial, eu fiz o normal. Eu queria fazer algo diferente de todas as outras pessoas, de todos os outros profissionais. Eu tinha sempre uns questionamentos e os meus pais não conseguiam me explicar a respeito disso. As pessoas pareciam que não me entendiam. Eu era sempre aquela pessoa que nunca concordava com as coisas. Eu sempre achava algo para contrariar, achava uma vertente diferente e queria ir por outros caminhos. As regras, eu não aceitava as regras, eu achava que não tinha fundamento em obedecer somente. E o meu pai chegou para mim em uma ocasião e me disse: Hideko,
Se você não aceita nada disso, você não aceita as regras, se você é uma pessoa que questiona e, portanto, não é feliz com todos esses questionamentos e só questionando o tempo todo, porque uma pessoa que questiona e não aceita o tempo todo é uma pessoa que é infeliz, que está buscando algo que não encontrou ainda. Ele disse para mim: vai fazer um curso de arte, vai fazer uma faculdade de arte, para você entender o que é a arte e por que tanto questionamento? Por que as pessoas questionam tanto? E você vai encontrar resposta para isso, e isso vai te trazer um conforto. E você vai poder ajudar aquelas pessoas que estão fora dessa caixinha também, né? As pessoas que não concordam com nada, que levantam questões o tempo todo. E eu fui, então, fazer a Faculdade de Belas Artes e seguir por esse caminho. Encontrei realmente algumas respostas para os meus questionamentos, consegui me acalmar de alguma forma e entendi que a arte realmente é aquela comunicação que chega abrindo os horizontes das pessoas, fazendo com que as pessoas não aceitem somente aquilo que é dado, mas que ela vá além daquilo. E eu fui, em seguida, provocada pela cerâmica, provocada no bom sentido. Eu queria fazer cerâmica também. E vocês e todos sabem que fazer cerâmica no Japão, porque eu queria fazer cerâmica no Japão, não é simplesmente você ir para o Japão, se inscrever num curso e começar a fazer o curso, arrumar um professor, escolher, pagar um curso caro, barato, enfim, e simplesmente isso. No Japão, você precisa que alguém te apresente, você precisa de um responsável por você, e tudo isso eu fui aprendendo durante o percurso de buscar entender e buscar a técnica da cerâmica. Então, foi através de uma tia que morava em Miyazaki, mas que antes a família era toda de Arita. Então, eu fui justamente para Arita e Mari, ali do lado. E no curso técnico de cerâmica de Arita e depois na faculdade de cerâmica de Saga, que é em Arita também, eu tive que passar por vários aprendizados. E o primeiro, para qualquer pessoa que queira fazer cerâmica em geral, ela precisa aprender a fazer um cilindro bem feito e uma chawan honesta. Os meus mestres japoneses não disseram para que eu fizesse uma chawan honesta, mas eu entendi que fazer repetidamente um objeto, e essa era a tradição, e essa era a lição, que aqui no Brasil, muitas vezes, recomendada a fazer o exercício, a refazer, eu não entendia por que eu tinha que fazer, refazer repetidamente, e eu não aceitava. No Japão, eu entendi perfeitamente o que era aquilo. Era o respeito, era a humildade pela técnica, pelo mestre, era o aprender sem questionar, porque você confia no mestre, confia no método. Mas tudo isso dentro de uma cultura que te acolhe e que te faz entender o que é que você está fazendo. Tem respostas para tudo isso. E eu fui, então, fazer o curso de cerâmica, repetindo 1000 vezes, e fiz muito mais do que isso. Eu achava, quando o sensei me disse, faça 1000 vezes esta forma dessa chawan, eu achei que era um absurdo Eram muitas chawans. A proporção era muito grande, mas eu fiz muito mais do que isso e nem percebi essa dificuldade. Então, fazer repetidamente, cada vez que você faz e aceita o exercício, você vai impregnando todo o seu corpo com aquele exercício. Então, não é só os dedos, não são as mãos somente, ou o seu cérebro.
Mas assim, é todo o seu corpo, a respiração, é a postura corporal, é a maneira como você coloca a coluna, as pernas, o abdômen, e você vai aprendendo a executar o exercício, mas com o seu corpo todo. Eu fiz os exercícios e percebi, nessas 1000 chawans que eu fiz, eu percebi que cada vez que eu repetia o exercício, não que eu era uma pessoa totalmente diferente, mas era um dia diferente. O sol havia nascido, depois ele havia se colocado, estava chovendo ou já tinha escurecido, e eu estava diferente naqueles momentos. E eu continuava fazendo a Chawan. E para cada Chawan, eu impregnava nelas um sentido, uma personalidade, um momento diferente. E aí eu vim entender também o que era o Ichigo Ichie, que eu não tinha entendido ainda enquanto eu estava aqui no Brasil. Porque teve uma ocasião, inclusive, em que foi pedido para que eu fizesse peças para o jantar. Isso aconteceu no centenário da imigração japonesa. Foi em 2008, quando eu fiz as peças para o jantar na época, o príncipe Naruhito. Eu fiz as peças para o jantar dele. E quando o chefe de cozinha falou para mim, Roma-san, isso aqui é o final da nossa profissão, é o ápice, é o máximo da nossa profissão. Agora, daqui para frente, nós seremos outras pessoas, então nós temos que dar o nosso máximo. E ele falou, isso é o Ichigo Ichie. Mas eu não entendi na época também. E não tinha entendido muito bem a época que eu estava repetindo as chawans. Eu acho que a gente precisa de muito amadurecimento para depois a gente vir a entender realmente o que é. Porque às vezes é colocado uma palavra e você acha que entendeu, mas você precisa viver muito tempo, conhecer muitas histórias, muitas versões, para você entender realmente o que quer dizer uma palavra, uma postura. Então, eu acredito que, mesmo vocês aí em várias idades, vocês têm várias idades, são várias gerações que devem estar agora nos ouvindo. Para cada fase da nossa vida, a gente imagina uma palavra, uma sensação de uma maneira diferente, porque nós somos pessoas e vamos mudando a cada ano. Então, voltando lá para as minhas 1000 chawans, quando eu terminei de fazer, é claro, eu não tinha a noção exatamente do que era o fazer 1 a 1. Eu só precisava terminar a minha tarefa. Eu terminei a minha tarefa, o mestre escolheu 5 e disse: essas estão honestas. Nas palavras dele, ele não disse exatamente essas palavras, mas eu não lembro exatamente em Nihongo qual foi a frase que ele me disse. Mas hoje eu entendo que ele disse: essas estão honestas. Porque até hoje, quando eu abro o meu forno e tiro as minhas peças do forno, uma parte, a maior parte do que eu faço hoje, depois de mais de 20 anos de cerâmica, se eu faço uma fornada inteira só de chawan, eu diria assim, 80% do que sai, depois de 20 e poucos anos, 25 anos, 80% eu digo, são honestos. Essas chawans são honestas. O restante eu vou ter que repensar. Eu acho que elas não estão boas para eu enviá-las para frente. E eu continuo isso todos os dias fazendo as minhas chawans, eu continuo fazendo para que o meu objetivo é fazer as 80% honestas. Porque a perfeição, né, 100% honesto ainda, eu acho que humanamente é impossível. Mas eu acredito que dentro dessas 80% que eu consigo normalmente, provavelmente, e de vez em quando, uma delas, 2, 3 talvez, sejam admiráveis.
Então, a busca de fazer a Chawan, né, é isso, é você fazer repetidamente uma lição ou fazer o nosso dia a dia, que é o acordar, cumprir a nossa tarefa, ir dormir, acordar no outro dia, querendo fazer uma outra Chawan melhor e assim por diante. Por isso que eu digo que a Chawan, ela é muito complexa, esse objeto, a Chawan. E quando eu falo fazer a Chawan, eu não digo só o objeto dessa Chawan, né? Mas é fazer a nossa vida, o nosso dia a dia. E dentro desse percurso das Chawans, eu tinha lá em mente poder fazer um dia uma Chawan para a cerimônia do chá. É o sonho de todo ceramista. E não é o meu sonho, ou do ceramista brasileiro, porque todo ceramista brasileiro, o sonho é fazer uma Chawan de cerimônia do chá honesta. O admirável vai ser muito difícil, eu não consegui fazer ainda, mas eu tento, todos os dias eu tento. E voltando, fazer uma Chawan de cerimônia do chá honesta ainda é o sonho, não só do ceramista brasileiro, mas é o sonho do ceramista de qualquer lugar do mundo e ainda do ceramista japonês. Eu não digo daqueles grandes mestres, porque eles fazem chawans admiráveis, mas eu digo do ceramista normal. Então, quando eu faço a minha chawan para Gohan, para misoshiro, para uma fruta, para um mingau, para um vatapá brasileiro, essa chawan, essa donburi, ela precisa ser honesta. E um dia, de vez em quando, eu talvez consiga fazer uma peça para a cerimônia do chá admirável. Mas é a busca que nós temos, e isso é que nos faz melhorar. Eu acho que assim, eu diria que é o meu ikigai. Saber que eu vou dormir hoje, né? Me lembrando do que eu conversei com vocês. Eu fiz com que vocês me ouvissem a falar sobre Chawan. Eu vou dormir com esse sentimento de que alguma coisa mudou. Mesmo para as pessoas que estão aqui perto me ouvindo, eu tenho algumas pessoas que estão aqui hoje e estão me ouvindo, pessoas de várias áreas, a minha família, alguns amigos, pessoas de várias áreas. Eu tenho certeza que alguma coisa mudou, né? E elas vão dormir pensando nisso e eu vou acordar amanhã com essa sensação. Vou continuar melhorando a minha Chawan. E ontem mesmo eu conversei com o mestre Shoichi Hayashi e nós falamos um pouco disso também. Aliás, todas as vezes que eu me encontro com a família Hayashi, eu não deixo de falar sobre Chawan, porque eles sempre me dão uma fonte de inspiração para eu melhorar alguma coisa. Eles sempre me dizem algum detalhe sobre a frente da Chawan, sobre o fundo, sobre uma dobra, ou um esmalte, uma cor, ou uma limpeza, mas eles sempre têm um ponto ali para que eu reflita quando eu volto para casa. E ontem mesmo, falando com o mestre Shoichi, ele me disse: tem alguns ceramistas que levam 50 anos para conseguirem fazer uma chawan para a cerimônia do chá. Aí eu pensei comigo, bom, eu tenho quase 70 anos, eu tenho 20 pouco de cerâmica, eu estou quase chegando lá. Então, assim, com essa vontade de melhorar, eu continuo. É o meu ikigai, fazer uma chawan para a cerimônia do chá, entregar essa chawan e dizer para a família Hayashi, será que tá bom? E eles vão me dizer, pode melhorar um pouquinho aqui, ali, e eu vou buscando essa melhora.
E teve também uma ocasião em que o mestre Ori esteve aqui no Brasil e nós fizemos um workshop sobre Chawan. E ele fez as Chawans manualmente. E eu descobri assim a diferença, né, da Chawan feita no torno e na Chawan feita à mão. Só tezucuri, de cobrinhas, fazendo cobrinhas uma em cima da outra, ou abrindo simplesmente fazendo uma técnica de pinching ou belisco, como dizem os ceramistas, mas são várias técnicas. Mas tem a técnica do mestre Ori, que ele nos passou, e muitos ceramistas aqui no Brasil se identificaram com isso também. E ele nos contou a história da sua técnica, e a partir daí eu consegui também abrir os meus olhos, conversando mais com a família Hayashi, a respeito da arte Kogei. Então, eu lá no começo, quando eu comecei a falar com vocês, eu falei que eu queria fazer a faculdade de Belas Artes, e o meu pai me disse: vai fazer a faculdade de Belas Artes, porque eu não estou conseguindo responder as perguntas que você me faz. Você é uma pessoa que está sempre questionando, sempre achando saída para as regras. Você sempre quer sair das regras. Vai fazer arte para você entender isso. E eu descobri na arte Kogei, vendo a cerimônia do chá, as xícaras para a cerimônia do chá, que é a arte Kogei, a necessidade que na cerimônia do chá tem de não ter somente a Chawan, mas ter aquela obra escrita, e depois a Madoka Sensei vai poder me dizer o nome daquela peça, daquele desenho que parece um sumiê, que tem uma expressão em japonês. E vários outros elementos que fazem parte da arte Kogei. Então, tem a arte, sim, a arte a clássica ocidental, mas a arte asiática e a arte dentro da cultura japonesa, ela traz a valorização do bem-estar. Então, esse nosso ciclo onde a gente fala sobre kokoro, né? Então, que a cultura japonesa nos dá um alento ao nosso coração, principalmente nos dias de hoje, nos faz refletir a respeito da arte Kogei. Então, em um momento, porque a arte Kogei, ela surgiu em um momento de turbulência do Japão. Era um momento de guerra civil, era um momento quando as pessoas tinham pessoas com muito poder e pessoas com poder zero, que lutavam para poder tomar uma água decente, poder comer decentemente, e não podiam. A arte Kogei surge nesse momento valorizando a pessoa, o humano, a cultura daquele momento, trazendo novamente o olhar do japonês para a terra dele. Então, e o que ele tinha? O valor do seu nome, o valor da sua terra, o valor daquilo que eles já tinham resgatado há muito tempo, né? Valorizando o ser humano. E nesse momento, né, a cerimônia do chá, a valorização de outras artes que se faz não só como a cerâmica que se faz com barro do local, né, com o fogo que você coloca naquele momento, mas com a madeira, com o tecido, com as fibras vegetais, com os metais, com as flores, valorizando as estações do ano, valorizando o momento que você está vivendo ali, o aqui e agora, sem se preocupar com o poder que o ser humano pode ter sobre outro ser humano para poder imprimir riqueza,
para si só, mas pensar numa riqueza maior, que é a valorização do ser humano e da natureza. Então, a cerâmica ela está colocada dentro desse invólucro todo que é a cultura japonesa. E eu aprendi a valorizar tudo isso fazendo a cerâmica e colocando a cerâmica dentro da cerimônia do chá. Então, eu devo muito à família Hayashi por me trazer, né, por me fazer voltar a colocar os pés no chão que eu vivo, que é o chão Brasil, eu vivo no Brasil, mas ter dentro do meu coração a cultura japonesa, porque com isso eu consigo apaziguar o meu coração, a minha mente e valorizar as coisas que eu tenho em volta, a minha família, o que eu faço, o meu corpo, o que eu sei fazer. E eu levo esse conceito para os meus alunos quando eles fazem a Chawan, porque hoje, quando os meus alunos entram no ateliê para fazer um curso de cerâmica, ele precisa repetir novamente o exercício que eu repeti, mas não 1000. Eu não digo para ele, faça 1000, como o meu mestre no Japão me solicitou, e eu obedeci. Certamente o meu aluno brasileiro, ele não vai obedecer à risca como eu fiz. Ele vai continuar questionando, porque a mente dele, o coração dele é ocidental. Ele não está acostumado simplesmente a obedecer e aceitar. Ele vai questionar para poder, nesse questionamento, entender, compreender e, em seguida, aceitar se ele quiser. É o livre-arbítrio dele. Então, eu aprendi essa diferença também, mas eu demorei. Eu precisei ir lá para o Japão, voltar para o Brasil, mas encontrar aqui no Brasil um oásis, né, que é o Bunkyo, com todas aquelas áreas que existe dentro do Bunkyo, que não é só artes, mas existe dentro do Bunkyo saúde, cultura em geral, pessoas, para eu poder entender o que é que eu estou fazendo aqui no Brasil e compreender os brasileiros da melhor forma possível, porque você não pode aplicar a cultura japonesa simplesmente para os brasileiros sem entender também o que passa com eles. Então, hoje, os meus alunos chegam no ateliê e eles vão repetir o exercício. Eu não digo 1000, mas eles acabam fazendo quase que isso. Se você perguntar para um aluno quantas vezes ele fez a mesma peça para depois ele conseguir evoluir, se ele contar, realmente ele deve ter feito mais de 1000. Mas ele fez isso mesmo sem perceber, né? No exercício diário ele acabou fazendo. E dentro desse fazer, com dezenas de alunos que eu tenho no ateliê, que hoje já estão dando aula, e eu tive contato com muitos deles nesse congresso da semana passada, e hoje eles estão dando aula, e eles estão fazendo com que os alunos deles repitam a mesma coisa, da mesma forma como os japoneses repetem no Japão o exercício. Eu vejo isso e digo, sim, dá certo para os brasileiros também, desde que eles entendam isso. Então, hoje no ateliê, os alunos repetem e fazem Chawan primeiro. Fazem um cilindro, depois fazem as Chawans. E eles dizem, por que eu preciso fazer tanta Chawan? Eu digo, para vocês usarem em casa. Começa usando, e aí, à medida que eles vão usando, eles vão percebendo. Por que eles têm que fazer o pezinho, a parte de baixo da Chawan tão bem feita? Eu digo, para poder pegar, para poder segurar a Chawan, para os seus dedos entrarem dentro dos pezinhos e você ter essa segurança. Então, todo o exercício, toda a técnica empregada para fazer uma Chawan, não existe nenhum momento vago, nada do que é feito quando se faz uma Chawan é feita por acaso.
é feita por decoração, né? Isso não existe, é feito para uma utilidade, tem uma função, então começa tudo através de uma função. É necessário, né, que tenha a forma, a forma côncava, que é a forma das duas mãos em junção, para conter ali o alimento. A necessidade da forma por fora ser convexa, né, para ter a mesma forma interna e que você possa segurar a sua chawan com segurança. Então, eu vou pedindo ajuda para o Shinji-san também, a me ajudar a conduzir, porque normalmente eu vou falando tudo que me surge à memória, tudo aquilo, eu vou olhando para vocês aí e vou falando tudo que me vem à memória, o que eu acho importante na hora. Então, podemos conversar um pouco. Uhum. Roma Sensei, muito obrigado pela palestra excelente, o fundamental de cultura japonesa, citando sua grande experiência de eh, grande experiência, experiência e filosofia aprende no Japão e no Brasil. Eu fiquei surpreendido, palestra do senhor sensei. Então, eu posso perguntar uma coisa, sensei? Aí, E, por favor. sensei, acho que a palavra-chave do hoje é chawan honesto. Então, essa honestidade, se traduzir simples, autoavaliação ou controle de qualidade. Porque eu imagino que tem, além dessa significação, existe essa palavra, chawan honesto. Então, pode explicar mais um pouquinho com essa parte, por favor? É, Hum, a palavra honesta é muito hum, complexa também, né? Porque ela pode hum, ser honesta para você, hum, à medida daquilo que você espera, hum, de algo que você faça, e honesta para o seu cliente, digamos, uhum, né? Então, quando você faz uma peça utilitária, ela tem que comportar um alimento, porque ela é utilitária. Então, quando ela comporta um alimento, ela precisa ser lavável, não pode agredir a pessoa, machucar, não pode ter toxicidade no seu esmalte. Ela tem que ser aquilo que o seu cliente espera de você. Então, quando eu digo entregar algo honesto, é nos dois sentidos, é aquilo que você espera, é o máximo daquilo que você pode fazer, e você vai entregar uma peça que o seu cliente espera que você entregue para ele pelo preço que ele está pagando pelo serviço. Porque quando é um utilitário, é isso, a peça está lá à venda por um preço. Né? hum, Então, essa é a honestidade. E normalmente o que nós fazemos no nosso dia a dia é realmente entregar o nosso trabalho honesto, não só o ceramista, mas para qualquer trabalho que nós façamos, né? Em qualquer área de atuação. Então, isso é que eu chamo de honesto, que é o normal, é a obrigação de qualquer profissional. é fundamental para trabalhar. Isso, Hum, exatamente. hum, Você não precisa entregar algo maravilhoso, porque o perfeito e o maravilhoso é quase impossível, porque quando você alcança o maravilhoso é o máximo, né? Não existe mais do que isso. Depois você se perde. Então, eu digo, entregamos o nosso honesto todos os dias e de vez em quando, né? Muito de vez em quando, aparece aquele excepcional, aquele que não se espera, um presente, digamos. E aí ficamos muito felizes. muito obrigado, professor. Ah, Então, e outra coisa. Então, é, quando eu terminei o meu exercício lá no Japão, quando eu fiz as 1000 peças, importante é dizer que todo o restante daquelas peças que eu fiz
e que não foram aprovadas, porque foram aprovadas apenas 5, que eram as 5 honestas, as que o sensei lá no Japão achavam que não eram honestas, e eu não tinha a mínima concepção de entender o que era honesto ou não naquele momento, porque eu, como aprendiz, não sabia nada mesmo. Todo o restante foi para um lugar onde o barro foi reciclado. E naquele momento eu aprendi também a reciclar o barro que sobrou. Então, é muito importante você você não joga fora o que não é honesto. Você não joga fora, né? Você recicla. Você faz algo com aquilo. Ou seja, sempre você aproveita de alguma forma. O que pode ser errado pode ser um grande aprendizado para você. Então você nunca vai esquecer aquilo que não estava bom e que você aproveitou de uma certa forma. Então nunca simplesmente jogar fora e fechar os olhos para aquilo. Buscar sempre um aprendizado dentro daquilo que você achou que não estava bom. Tá bom, muito obrigado, sensei. Agora pode passar vídeo? Agora? Sim, podemos passar o vídeo.
A cerâmica só existe com a ação do fogo. E nós sabemos que a cerâmica, ela faz parte da natureza e é composta por terra, água, ar e fogo. Esse recipiente é como se fosse um universo, como se fosse um continente, um pedaço de terra, porque realmente é um pedaço de terra, onde você vai colocar um alimento para alimentar os olhos, para alimentar o corpo e para alimentar a alma.
Obrigado, vídeo Obrigada. muito bonito. Muito bonito. Muito obrigada. É, E vocês perceberam assim que o barro é totalmente essa argila que eu uso, que é o barro que nós temos em abundância aqui no Brasil e no estado de São Paulo, é argila, né? Não é porcelana. O que se usa em Arita e Mari é porcelana. Então, quando eu fui para lá, eu aprendi a técnica da utilização de todas as ferramentas para porcelana. Quando eu voltei para o Brasil, eu fiz uma adaptação dessa técnica para poder utilizar argila, que é bem diferente, né? Então, o uso da Gilbera, que é aquela ferramenta de madeira para abrir as chauans, para abrir os pratos, é uma ferramenta especialmente da região de Saga Quem. Então, a Rita e Mari é que utilizam essas ferramentas. E a utilização das cinzas vegetais de árvores, até cinzas de vulcão, também é um procedimento que se usa não só lá em Arita, mas principalmente em Arita, mas em todo o Japão se utiliza essa técnica para poder é, fazer esse vidrado, essa camada de vidro que tem em cima da cerâmica, né, para dar a finalização. Então, camadas de vidro verde, azul, marrom, é uma técnica japonesa também, onde se usa cinzas de vegetação. Então, para cada tipo de vegetação, vai dar uma cor e uma textura diferente. Então, quando eu voltei para o Brasil, porque lá no Japão nós utilizávamos principalmente matsu, ou palha de arroz. Esqueci o nome, palha de arroz em japonês. Wara. Isso, usa-se muito o ará para todos os brancos e para alguns transparentes, a utilização do ará. Logo que eu cheguei aqui no Brasil, eu não tinha à mão o ará. Eu nem sabia de produtores, de beneficiadores de arroz para poder conseguir essa palha. Então, eu fui no Instituto Agronômico de Campinas e lá eu consegui muitas palhas de várias vegetações. Aí, inclusive, eles começaram a me mandar várias outras para eu fazer algumas experiências. Mas a primeira que eu usei quando eu voltei foi a grama, que eu tinha em abundância no sítio, e bananeira. Então, e era o meu diferencial, então, porque no Japão nunca tinham usado folhas de bananeira. Tanto é que depois, quando eu fiz uma exposição no Japão, foram esses esmaltes, peças esmaltadas com cinzas de bananeira, é que eu levei para o Japão para essa exposição. Então, o tempo todo eu fiz essa adaptação do que eu aprendi em Arita, né, para os moldes aqui do estado de São Paulo. Então, e hoje os meus alunos aprendem dessa maneira, o que eu consegui adaptar. Obrigado. Bom, agora tempo de pergunta. Se tiver alguém quer fazer pergunta para Roma Sensei, acho que a Roma Sensei responde tudo. Podem perguntar, na medida que eu não souber, eu vou buscar e um outro momento eu respondo. Uhum. Por favor, alguém quiser pergunta, pode falar direto, tá? A senhora Marília está falando com o microfone fechado. É isso. É, Agora sim. agora Sim. sim. Agora Boa tarde, sim. Marília, tudo bem? Aí. É o seguinte, a minha curiosidade é isso. Cada peça que a senhora prepara, né, utilizando palha, argila, alguma coisa, então cada peça tem a sua temperatura variada, por um acaso, na queima?
Isso, tem essa variação também. Cada argila tem uma temperatura ideal ou uma atmosfera ideal, ou seja, quando eu falo atmosfera, pode ser com oxigênio, que é no forno elétrico, sem oxigênio, que nós chamamos de redução, só com fogo, né? Em anagama, noborigama e a gás. Então, e para cada tipo de vegetação, também eu vou ter uma cor diferente, uma textura, e eu preciso de uma temperatura X para conseguir atingir aquilo que eu espero também. Então, eu preciso fazer muitas pesquisas para chegar em alguma coisa que seja honesto. Sim. Quando se faz em forno convencional, tem uma diferença quando se faz sem ser convencional, que seria pelos gravetos e tudo mais, um forno, né, Cama? Nesse caso, como é que a senhora mede a temperatura? Aí você precisa de muita experiência, né? A partir assim, cheiro, a cor da chama, pela cor da chama, você já sabe mais ou menos a temperatura. E pelo cheiro também, você sabe se está chegando num ponto de redução ou não. Então, é por isso que eu digo assim, a cerâmica, ela precisa do seu corpo inteiro, de todos os seus sentidos. Ou eu posso ter tudo computadorizado também. Hoje existe um sistema de computadorização que é muito eficaz, né? Tempo, patamares, eu consigo tudo isso com o computador. Mas, mesmo assim, é muito importante que o seu corpo saiba o que está acontecendo durante a sua queima. Precisa de muito treinamento, ah, o preparo físico, mental, emocional, o contato com 5 elementais, né? Precisa, precisa ter o físico preparado também, mas eu digo assim, que eu quero continuar trabalhando com mais de 100 anos, né? Se eu estiver saudável e de cabecinha boa, né? Então, e para isso eu preciso aprender a trabalhar com o barro, porque o barro exige uma certa força física, precisa do seu físico. Então, eu preciso de um preparo. Mas eu não faço grandes preparos físicos, né? Treinamentos físicos, eu não faço isso. Mas para amassar o barro, por exemplo, eu uso o peso do meu corpo. Então, o tamanho das peças é aquilo que eu posso segurar, o que os meus braços podem aguentar, o que os meus dedos possam ser aprofundados. Então, é sempre assim a consciência do seu corpo. E aí você consegue ir trabalhando e te deixando, fazendo aquilo que você espera fazer. Muito obrigada. Sim. E outra pergunta? Celso-san, não tem pergunta? Para Ah, fazer, por exemplo, uma chawan para a cerimônia do chá, né? Eu me lembro bem quando passou por aqui, né, por São Paulo, o senhor Masaru Suzaki, diretor da Fundação Japão, que era um aficionado por cerimônia do chá. Ele estava lá toda semana no centro Urasenki, né, fazendo a sua cerimônia do chá. E aí ele vinha para o ateliê, escolhia umas chawans e contava a respeito do que tinha acontecido durante a cerimônia do chá. E era muito interessante que as chawans que o Suzaki-san escolhia eram chawans assim muito peculiar no sentido de chawans especiais para a cerimônia do chá, porque ele escolhia as mais comuns, as mais de uso diário, e ele dizia que mesmo com uma pequena chawan que não era apropriada, que não tinha sido feita para a cerimônia do chá, ele conseguia fazer a cerimônia do chá, porque a cerimônia do chá era algo além do objeto.
né, que estava no espírito da pessoa. Então, essa pessoa também foi uma pessoa que me ensinou bastante. Sim. Professora, é possível fazer o suribachi com o nosso barro brasileiro? Não entendi a pergunta? Suribachi. Ah, sim, você consegue. Sim, dá para fazer. É só você colocar um pouco de chamote, né, para conseguir que as paredes fiquem mais sustentáveis, que tenham um pouco mais de força. É, e o chamote já é a argila, é como se fosse uma areia que você agrega dentro da argila normal, muda o corpo dela e você Ah, consegue. sim. Então, exige altas temperaturas, né? Sim, Para até. queima, no caso É, do suribachi. aí depende do tipo de barro, né? E do tipo do chamote que você coloca. Você pode colocar um chamote de alta temperatura também. É possível. Sim, chega mais ou menos quantos graus para que ela tenha aquela consistência, para ela não parta, venha trincar? Então, a gente tem, assim, para isso, até 1.300 graus está muito bom, mas aí vai depender da aparência, né? Se você quer, você pode chegar a 1.280, 1.280, 1.300 graus. Mas a gente tem uma falsa sensação de que, para que a peça de cerâmica, para que ela não parta, ela precisa de uma temperatura muito alta. Não é assim que funciona. Às vezes, uma temperatura mais baixa, com mais porosidade, um corpo cerâmico com mais porosidade, vai fazer com que a retração, né, faça de uma forma que não quebre a peça. Então, quando ela esquenta, né, ela vai diminuir, e quando ela começa a esfriar, ela vai aumentar o seu corpo. Então, essa retração, né, vai fazer partir a peça. Com uma temperatura mais baixa, 止まってないそこで。Espírito Santo, essas de feijoada, elas respiram bastante. É bem complexo mesmo. Ai, あ最後にごめんなさい。本間先生がジャパンハウスでされた茶碗プロジェクト、素晴らしい催しでした。毎回参加させていただいて、ありがとうございました。そうです。Quando nós criamos o Chawan Project, também a ideia era que todas as pessoas começassem a pensar nas suas chawans, nas chawans que elas têm em casa, né? Mas é sempre muito importante que quando se fala em chawan, primeiro a gente lembra daquilo que tem em casa. Por exemplo, o que eu tenho em casa normalmente é chawan para o meu gohan. Certamente a família Hayashi pensa no chawan para a cerimônia do chá, e assim por diante, né? Então, quando nós criamos o Chawan Project, eu queria falar das simples chawans, daquela que você tem no seu dia a dia, das mais simples. Eu queria que pessoas comuns, brasileiros comuns, lembrassem que tem uma chawan em casa e que às vezes ela nem chamasse de chawan, ela chamasse de cuia, de tigela e colocasse dentro dessa cuia um vatapá e outras coisas, né, que no Amazonas se usa muito para comer. Queria que todos os brasileiros pensassem na chawan para poder remeter, então, esse objeto simbólico à cultura japonesa. E para isso nós precisássemos de uma pessoa que falasse sobre chawan de cerimônia do chá. E por isso que nós convidamos então o mestre Shoichi para que ele abrisse o projeto e falasse da história, né, da origem das chawan. E aí ele começou com a expertise dele, falando, né, das chawans da China, que os monges levaram para a Coreia, e da Coreia para o Japão, e do Japão, então, começou aquele núcleo de cerâmica
e foi justamente em Arita que começou por causa da descoberta da porcelana. Mas o Shoichi Sensei, ele começa a falar da origem, conta a história de várias chawans, e é muito bonito a gente ouvir sobre a origem de cada chawan, porque se você olha, por exemplo, se essas chawans estão em um museu, você olha as chawans e fala, nossa, mas essas chawans qualquer um faz. É como quando você olha uma obra do Miró ou do Picasso, né, do Mondrian. Você olha e fala, nossa, mas esses quadrados, esses rabiscos que parecem rabiscos garatujas de criança, eu faço, meu filho faz, meu neto risca na parede, digamos, né? Então, quando você olha uma chawan tão orgânica, tão natural, você olha, se ela não estiver dentro de um museu, você vai dizer, não tem valor. Qualquer um faz, um principiante faz. Mas quando é colocado de uma maneira que um professor, que um mestre de cerimônia do chá fale a respeito dessas chawans, nós começamos assim a valorizar coisas simples da nossa vida. Né? Nós começamos a valorizar não objetos tão rebuscados, formas e cores douradas, cores rebuscadas. Você valoriza o simples, você valoriza a pressão de um dedo, o recorte de uma borda que parece que está torta, mas foi colocado ali para você prestar atenção de que a vida não é só reta, que ela tem umas volutas, que ela tem umas curvas. Então, tudo isso nos remete poeticamente na nossa vida. Então, foi dessa forma que o mestre Shoichi abriu o nosso Chawan Project e começou a falar sobre as chawans. E aí, vários outros ceramistas que moram no Brasil, mas que nasceram no Japão, mostraram as suas chawans que fazem e com elas eles vivem aqui no Brasil. E alimentam a sua família, alimentam a sua arte. E esse foi o nosso o Chawan Project, falando só sobre Chawan. E foi incrível que quando eu levei esse projeto na Japan House, ninguém entendeu. Assim, como falar sobre Chawan? Que coisa mais estranha. Precisamos enviar esse projeto para o Japão. Vamos ver se lá no Japão eles aceitam esse projeto. Aí o projeto foi para o Japão e chegou no Japão, os japoneses também não entendiam. O que essa Nisei quer falar sobre Chawan? Que coisa mais comum, né? Todo mundo sabe o que é uma Chawan, mas não, dessa forma ninguém sabia muito bem, com essa forma completa. Né? Então, nós começamos dessa forma e foi muito interessante, foi muito bom. E a partir daí, então, eu continuo falando desta forma, como eu falei com vocês hoje sobre Chawan. E certamente vocês vão chegar em casa e vão olhar para as Chawans mais comum de vocês e vão falar: nossa, é uma Chawan, é uma Chawan também, e assim por diante. Ah, ok, obrigado, sensei. Foi bom invento. Então, Celso, tem algum comentário? Boa tarde a todos. Eu, na verdade, como eu falei, né, eu sou totalmente leigo, né? Então, assim, meu pai sempre falava, eu sou da avicultura, né? Meu pai falava que no começo a gente não consegue nem perguntar, né? Mas eu estou realmente nesse estágio. Então, naquela novela da NHK, né, NHK, teve aí há 3, 5 anos atrás, né, que tinha uma senhora que fazia Chawan, que foi a primeira vez que eu comecei ver que a coisa não é tão simples, realmente é uma arte, né? E realmente, da forma que a Hideko-san colocou, a Roma-san colocou hoje, para mim foi realmente uma coisa fantástica. Queria agradecer, parabenizar, mas realmente é só o que eu consigo dizer, porque realmente não entendo absolutamente nada, né? Mas foi muito bom, muito educativo para mim, porque eu sou leigo, né? Acho que as pessoas que entendem mais, eu não sei, mas para mim realmente foi fantástico. Muito obrigado, parabéns a todos, a organização, e principalmente a Roma-san, que conseguiu dar essa ilustração, que para mim foi muito boa. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, Celso.
Tem outra pergunta ou comentário, por favor? Está com o microfone desligado. Desligado. Ah, Sim. Posso falar? pode, por Estamos favor, ouvindo. Sara. Então, queria perguntar para ela, por exemplo, quanto tempo, assim, né, a pessoa dedicando tal, consegue moldar essas peças assim. Eu também sou totalmente leiga, não mexo com isso, né, um pouquinho de aquarela, um pouquinho de fotografia e via, né, cerimônia do chá e tal, e via toda realmente cerimônia, né? Na manipulação do chawan na hora do chá, né? Da cerimônia e tal. Então, a gente via todo o detalhe que o pessoal fala, que dedica para fazer. Então, para a pessoa fazer, assim, coisa simples, tal, quanto tempo seria, né? E outra coisa que eu queria perguntar ao organizador também, assim, a aula, a palestra foi muito interessante, né? Uma lição de vida para a gente, né? Saber, não é assim um simples história sobre Tchauá, né? É pensar, perceber, é um modo de vida, né? Então, a palestra é muito interessante, mas muita gente que eu queria que assistisse não conseguiu ver hoje, né? Porque, como ela falou assim, fala pelo título, a gente não tem ideia da extensão, né? Do alcance da palestra, do significado do que vai ser, né? Não, Então, eu queria saber se como se esse eu vejo que é gravado, se as pessoas podiam assistir depois também. não, esse vídeo, palestra, será colocado no canal de Bunkyo do YouTube. Ah, ok. Já está tudo, todas as palestras realizamos, estão colocados no canal de Bunkyo, tá bom? Ah, ok, ok. Me desculpe, qual é o seu nome? Amélia, desculpe, Amélia. Amélia Sá. Muito prazer, Amélia Sá. Então, olha só, no Japão, o curso de cerâmica é de 5 anos. Né? Aqui no Brasil, eu digo sempre assim, que os primeiros 3 meses, de 3 meses a 1 ano, o aluno começa a entender um pouco o que é a centralização do barro, porque ele só consegue fazer alguma coisa se o barro estiver centralizado no torno, isso para a técnica do torno. Né? Sei. Então, no Japão são 5 anos, porque ele vai aprender primeiro a centralizar o barro e depois abrir, subir parede, dar forma, e junto com isso, ele vai aprender outras técnicas para poder juntar tudo isso e para construir alguma coisa, ou seja, para deixar a sua peça de pé. Então, varia muito de pessoa para pessoa, da habilidade de cada um. Mas eu posso dizer e te assegurar uma coisa: todos conseguem fazer. Né? Mas para Entendi. fazer uma peça honesta, demora algum tempo, pelo menos 3 anos, eu diria, para você conseguir fazer algo que você acha que seja honesto. 3 anos. Mas eu acho que Entendi. qualquer profissão, mesmo se eu perguntar para você quanto tempo demora para fazer arroz com feijão, Verdade. demora Verdade. alguns anos para você dizer que realmente você sabe fazer um bom arroz com feijão. Com certeza. Né? Entendi. Obrigada. Nada. Ok, então, muito obrigado, Roma Sensei, e todo mundo está aqui. E hoje foi 11ª palestra e última palestra deste ano sobre Nihon no Kokoro o Manabu. E estamos planejando outra série de palestras, seminários para iniciar fevereiro de ano que vem. Então, este ano foi a última palestra, tá bom? E respeito de aquele viagem para o Japão, a gente tentando montar um pacote cultural para o Japão, Nihon no Kokoro o Manabu,
mas maioria prefere fazer viagem individual, não era para grupo, né? Então, a gente muda o formato de viagem e para pacote, não é pacote, uma viagem individual. Então, eu gostaria de avisar esse fato sobre aquele pacote. A gente vem divulgando um programa, mas agora mudou o formato para individual, tá bom? Não, hoje muito obrigado pela sua presença de todo mundo. Estamos planejando para ano que vem o melhor série de palestra. Rai Sensei, muito obrigado pela esporte grande para comigo, né? Tá bom? Então, muito obrigado. Agora encerramos o seminário, palestra Honma Sensei. Muito obrigado, Honma Sensei. Muito obrigada. Foi um Excelente. prazer estar com Excelente. você. Tá. Então, arigatou Muito gozaimashita. obrigada. E um grande Honma Sensei. abraço. Meus parabéns. Arigatou gozaimashita. Okui-san Muito também, obrigado. obrigada. Arigatou, Hashimoto-san. ありがとうございました。さよなら。